Olá pessoal, e seguindo com o nosso curso de projeto e construção de estradas, na aula de hoje eu quero começar então a abordar a construção das tabelas de locação para as nossas curvas. Recapitulando rapidamente e conectando essa aula com a aula anterior, eu apresentei na aula passada como poderia ser feito um esboço do nosso projeto, utilizando até uma folha A4, que continha aí a definição das estacas notáveis. Então segue esse esboço que foi já apresentado, contendo a posição das estacas e o processo de estaqueamento de 20 em 20 metros que foi definido e também uma pequena tabela que contém de cada uma das 3 curvas que serão inseridas no projeto as posições das estacas, partindo do ponto zero como início do estaqueamento, chegando até um ponto que vai definir o final. E aqui eu tenho a tabela que contém as estacas notáveis, que são as estacas que definem as divisões que ficam entre o trecho reto e as curvas de transição, e entre as curvas de transição e as curvas circulares. Então isso foi apresentado. E hoje nós vamos falar então sobre a construção das tabelas de locação para essas curvas. Então locar é definir a posição dos pontos. A gente vai estaquear toda a nossa estrada. Isso será feito. Então para isso eu quero apresentar e ilustrar com um esboço em que consistirá a construção das nossas tabelas de locação. Eu recorro aqui a um desenho familiar, já a aulas anteriores, mas que eu quero chamar a atenção para alguns pontos nele. O princípio que a gente vai utilizar para definir estaqueamento é o plano cartesiano. Então eu vou apresentar aqui uma forma de definir a trajetória das nossas curvas do projeto utilizando coordenadas cartesianas. Você, desde o ensino fundamental, tem contato, quando ali foi apresentado pela primeira vez o plano cartesiano, com uma reta horizontal chamada de x, outra vertical chamada de y, eixo das ordenadas e das abscissas. A gente vai utilizar então desse bom e velho plano cartesiano para definir as coordenadas. Só que nós vamos abordar em cada curva 2 planos cartesianos possíveis. A gente não vai utilizar um plano geral para a curva como um todo, porque nós temos aqui, né, relembrando mais uma vez, nós temos uma curva composta. Eu tenho um segmento do meu projeto em que a curva ela é transição, aquela espiral, a clotoide, e depois eu tenho o trecho circular e depois transição novamente. Então o que faremos é abordar o trecho de transição e olhar, e em cima desse trecho de transição eu defini um plano cartesiano, e o plano cartesiano será dado na origem, onde a curva vai começar. Então nesse desenho que representa isso, a curva vai começar aqui. Então aqui eu tenho esse segmento que eu estou traçando, é a curva de transição. É natural que, numa representação, ainda mais em uma escala como essa, o começo da curva de transição, por um bom trecho, quanto menor for o raio, isso mais vai acontecer, ele fica muito encavalado em cima do trecho do que seria a tangente. Então vejam que olhando para esse desenho, você começa a perceber uma separação entre a curva e a reta por aqui, onde eu estou sublinhando. Isso é natural. Então, mas a minha curva começa aqui. Ela começou aqui e vem até aqui. Esse ponto P, que eu coloquei em verde aqui, ele representa um ponto qualquer que está contido nessa curva. E a posição dele será dada por uma coordenada x. Então vejam, essas são as diretrizes do eixo x e y. Uma coordenada x, então aqui eu teria a origem 0, 0, então x. E essa distância a partir da tangente da curva, no sentido abaixo aqui nesse caso, poderia ser acima, eu vou chamar de y. Então vejam que se eu conheço a distância x e essa distância y perpendiculares, eu tenho a posição do ponto P. O que eu vou fazer é definir, determinar para essa curva, a cada 20 metros, as posições x e y. É isso que eu vou fazer até chegar ao seu final. Então, quando eu definir essas coordenadas x e y para essa curva, eu tenho condições de fisicamente estabelecer as diretrizes, do seu posicionamento em campo, utilizando as coordenadas.
Então essa tabela de coordenadas ela vai me gerar então essa possibilidade. De maneira semelhante, a gente vai fazer a alocação da curva de desenvolvimento que vem conectada a essa transição a partir daqui. Eu acredito que alguns de vocês vão se lembrar, talvez das aulas de topografia que tenham feito, sobre a alocação da curva, da curva circular através de um método chamado método de deflexões. Então até convido você, se esse nome agora, se isso te deu uma luz e lembrou disso, você pode até voltar em notas de aula ou nesses assuntos. Então é uma forma de fazer a alocação dessas curvas por deflexão, é uma variação angular. Mas aqui, para esse projeto, eu vou abordar também para a curva circular um método baseado nas coordenadas cartesianas. Então aqui o trecho circular também será a definição do tracejado da curva circular também será definido utilizando coordenadas caminhando pela tangente. Agora, por que vem a ser um novo plano cartesiano? Porque agora, aonde a curva circular começa, a partir daqui eu tenho uma nova origem no plano cartesiano e a tangente da curva circular ela é diferente da tangente total que define então a direção do eixo x e y. Então vejam, é uma outra direção. Então agora eu vou tomando a tangente do trecho circular como minha nova referência de eixo, caminhando no sentido dessa referência, eu vou definir a posição x e descendo, nesse caso descendo, poderia ser subindo se a curva tivesse com cavidade para cima, descendo eu vou então definir a posição y, a coordenada y, a abscissa y, ordenada. E esse conjunto, então, de direções x e y vão também me dar a posição de um ponto ao longo dessa curva. Também a ideia é que eu defina de 20 em 20 metros ao longo da curva as distâncias x e y. Também me proporcionarão depois a construção dessa curva em campo. Bom, então essa é a ideia. Para isso eu trago aqui mais algumas fórmulas. Então, para a curva de transição, que é a que será abordada com mais ênfase nessa aula, a gente vai utilizar basicamente 3 fórmulas que não são de todo desconhecidas. Se você voltar a uma formulação que foi dada em aulas anteriores, vai ver que elas são muito familiares. Na verdade, elas são as mesmas fórmulas, só que aqui elas vão sofrer uma variação. Foram dadas anteriormente o ângulo de transição, é o θs. Aí eu tinha a posição xs e ys em função desse θs e do comprimento de transição, que era ls. Aqui as fórmulas são exatamente as mesmas, só que eu não tenho, como esse ângulo e esses comprimentos serão variáveis, eu não deixei evidenciado para a transição. Então xs, ls. A gente vai construir uma evolução de resultados. Os valores que foram obtidos anteriormente, θs, xs e ys, referem-se às coordenadas sim, mas desse ponto, que é o ponto onde a curva circular começa e de transição termina. Você poderá voltar a isso em aulas anteriores. Eu também deixei aqui as equações que utilizaremos para a curva circular, que eu vou retomar com mais ênfase na próxima aula e até explicar suas aplicações. Já adiantando uma coisa, essa fórmula da curva circular, ela é uma equação, corresponde a uma equação transcendental. Eu a modelei e descobri, depois de bater bastante cabeça, que eu não conseguiria isolar o x em função da trajetória circular. Então a gente vai usar essa fórmula do avesso. Eu digo assim, do avesso, eu vou mostrar isso na próxima aula. Então hoje a gente vai falar basicamente da curva de transição. E parte também da curva circular, a parte que é possível de preenchimento. Aqui o L representa o comprimento ao longo da curva de transição. Ao longo da curva de transição. Cada segmento eu vou chamar de L. E o C eu vou utilizar para representar a trajetória, os comprimentos ao longo da trajetória do trecho circular. Começa aqui, nesse caso vai até aqui. Aqui então eu apresento as planilhas, as tabelas, referentes à minha primeira curva, curva 1. Então o que eu vou chamar de curva 1 é o conjunto da curva de transição, das curvas de transição com a curva circular. Essa é a minha curva 1.
Então, na verdade, cada curva, no caso o projeto tem curvas 1, 2 e 3, cada curva conterá duas tabelas de locação, uma para o ramo de transição e a outra para o trecho circular. Bom, o entendimento dessas tabelas é bastante simples e eu quero começar pelas duas primeiras colunas, que estão preenchidas aqui, pelo ramo de transição. Inicialmente eu preciso, então, elas vão conter aqui 4 colunas. A primeira coluna conterá o estaqueamento, que vai de 20 em 20 metros. A segunda coluna, os comprimentos, também de 20 em 20 metros, acumulando. Então vamos entender isso, vamos entender como é que se dá esse processo de preenchimento. Vejam que da aula anterior eu defini então aqui a posição da estaca da minha curva 1. Aquelas tabelas conterão apenas a alocação das curvas. Eu não tenho que locar os trechos retos, eles serão apenas estaqueados. Então vejam que a minha tabela começa exatamente aqui, na estaca 12 mais 4,08. Em distância métrica seria 244,08 metros. Fazendo a correspondência, eu tenho essa estaca. Essa é a estaca inicial. Paralela a ela, eu não vou preencher nada aqui. Eu não tenho um comprimento, porque eu vou ter comprimento a partir dessa estaca para a próxima. O que eu vou fazer agora é numerar a partir dessa estaca a próxima estaca inteira, e eu vou seguir essa numeração de estacas inteiras até o final. Então vejam que da 12, a próxima é 13, então 14, eu fui numerando elas utilizando estacas inteiras. A distância entre duas estacas inteiras é 20 metros. E no final, eu cheguei na 27, e a estaca que define a última estaca da minha curva de transição é a 27 mais 4,08. Por isso que é importante esse esboço e entender o que nós estamos calculando. É muito importante isso. Vejam que aqui a minha curva de transição termina. Então esse trecho, ele corresponde à tabela que estamos fazendo agora, que eu estou mostrando agora. Esse trecho apenas. Ele começa aqui e termina aqui. Então entre essa estaca, eu vou começar então a 12 mais 4,08, 13, 14, 15, 16, vou chegar na 27, 27 mais 4,08. Então eu defini uma numeração para as estacas. Vejam, então é o que ocorreu aqui. A distância entre essa estaca e essa, eu até deixo isso anotado aqui, observe, da estaca 12 mais 4,08 até a estaca 13, eu tenho 15,92 metros. Eu acredito que a essa medida você já entendeu esse procedimento, o que acontece aqui, mas caso não tenha ainda percebido, para mim obter essa distância é simples. Vejam que aqui eu já caminhei, como depois, a estaca inteira seria 12 metros. Se eu tivesse a estaca 12 metros para 13, seria 20 metros. Mas eu tenho a estaca 12 metros inteira mais 4,08. Então, para mim inteirar mais uma estaca, eu tenho que levar esse valor a 20. Então, vejam que para 20, falta 15,92. E é por isso que a distância entre essa estaca e essa é 15,92. Por isso. E agora, vejam que eu fui de 20 em 20 aqui, porque as estacas são inteiras. Então, 15 mais 20, 35, mais 20, 55. E isso ocorreu até a estaca 27. E aqui eu tenho que tomar um outro cuidado no preenchimento. Até a estaca 27, vejam que dessa para essa também foi 20. Só que depois eu tenho uma outra estaca que não é inteira. A estaca 27 mais 4,08. E agora dessa estaca para essa, eu tenho 4,08 metros de diferença. Vejam. Então, essa distância mais 4,08 dá 300 metros. É interessante, notável, observar aqui, e faz todo sentido que, acumulando essas medidas até o final, nós chegamos ao final justamente no LS. Essa última marcação aqui, ela é o comprimento de transição. Se você relembrar dos cálculos anteriores, ele foi escolhido. Então aqui nós temos 300 metros, e o último resultado condiz com isso. Bom, agora a respeito dos preenchimentos aqui das coordenadas x e y, utilizaremos essas três fórmulas, e é uma rotina de cálculo. Aqui embaixo eu deixo aqui duas estacas como exemplo. Começo então o cálculo da estaca 13, na linha 13, a linha da estaca 13. Vejam só que na estaca 13 a distância que eu tenho registrada é 15,92. Para mim calcular a posição x e y da estaca 13,
eu vou utilizar essa fórmula para o x e essa para o y. Mas primeiro eu vou precisar achar esse ângulo de transição entre uma estaca e outra. Então aqui eu desenvolvo essas três fórmulas, vejam. 15,92 é a distância que eu tenho nessa linha de estaca. Esse é o raio de curvatura, o R, e esse é o comprimento de transição, foram calculados anteriormente. E desenvolvendo essa fórmula, eu chego a um número muito pequeno nesse caso, que na verdade é o ângulo de transição entre essas estacas em radianos. Então, eu deixei aqui aproximado com 6 casas para conseguir mostrar alguma coisa considerável. Agora eu vou utilizar esse valor nas coordenadas para achar as coordenadas x e y. Vejam que utilizando o mesmo L, agora o meu ângulo de transição, o θ, já calculado, é aplicado aqui. E então, desenvolvendo essa expressão, eu chego em um valor. Aproximadamente, isso aqui na verdade vai dar 15,917. Aproximadamente, muitas casas decimais, eu aproximei para 2. E o y aqui, com esse valor, dá aproximadamente 0. Tá? O que faz muito sentido, porque estamos no começo, essa já é a próxima estaca. E quando você olha para o desenho, né, vejam que a impressão que a gente tem é que a curva ela caminha como que encavalada sobre a reta por muito tempo. Então é por isso que a distância x é praticamente a mesma. E o y ele fica praticamente nulo aqui, natural. Isso que eu fiz para essa estaca, eu vou fazer para todas, é uma rotina de cálculo. Esse mesmo cálculo eu efetuo para todas. Então, esses resultados que seguem, vejam, aqui, de x e y, eles são os cálculos, considerando as variações de comprimento. E é notável observar o que eu disse, veja que os primeiros valores, veja a distância tão pequena entre os valores de x e o comprimento da curva. Veja que lá no final da curva, e essa aqui ainda que é uma curva das maiores, lá no final que eu consigo perceber a coordenada x, uma diferença de menos de 2 metros entre o trecho reto. Então realmente é muito pequeno. E eu tenho aqui um y de 24, menos que 25 metros. Então esses valores serão calculados seguindo essa rotina de cálculo. Deixo ainda uma segunda estaca, eu que sinalizei que eu pulei o cálculo de algumas estacas, não registrei todos os cálculos, mas também a estaca 22 para mostrar. Veja, na estaca 22, a distância é 195,92 e aplicando as mesmas fórmulas, veja. Então agora o que muda dessa equação para essa, que na estaca 22 a distância é essa. Então é a mesma rotina. O raio de curvatura continua, o comprimento de transição também. O que muda aqui, mudando essa distância, eu obtenho um novo ângulo de transição entre as estacas. E aí, ao colocar esse novo ângulo de transição e essa distância referente à estaca, eu obtenho novos valores para x e y. Nesse caso, aproximadamente 195,7 e 6,96. E isso vai até o final. Já adiantando, na próxima aula eu pretendo, e fique à vontade também para quem está desenvolvendo isso nesse passo, para automatizar isso com o Excel, é muito viável, é muito recomendado, para não ter que fazer esses cálculos. Mesmo que a gente consiga otimizar com uma calculadora, é bem interessante utilizar o Excel. Eu quero mostrar isso com o Excel a aula que vem. Se você já tem condições de fazer isso, fique à vontade para desenvolver utilizando o Excel. Agora, se você é totalmente antagônico a isso e quer fazer isso de forma manual, utilizando uma calculadora, também fique à vontade, você pode preencher, construir de forma manual e obter os resultados com uma calculadora. Também não é nada impossível de ser feito. Então, essas são as minhas orientações. Fique à vontade para escolher que método você vai utilizar para produzir essas planilhas. Em todo caso, reforçando que a aula que vem eu vou mostrar como a gente poderia utilizar o Excel para fazer essas planilhas. O trecho circular também você já teria condições de preencher metade das colunas, que é justamente a de acumulação das estacas. Vejam que o trecho circular vai começar justamente onde termina o meu trecho de transição. E ainda no trecho de transição é interessante observar uma coisa.
Os valores finais de x e y que eu vou obter aqui, na verdade você nem precisaria calcular, quem vai fazer isso de forma manual, porque eles são o xs e o ys. Eles são as coordenadas do ponto de transição. Tá? E você vai verificar isso. Agora sim, voltando aqui à curva circular, aonde a curva de transição termina, a curva circular começa. Então elas estão conectadas, essas duas tabelas de locação. Então eu preencho também exatamente com 4 colunas. E agora a minha curva circular ela vai da estaca, vejam, a curva da estaca 27 mais 4,08 até a estaca 59 mais 6,55. Então vejam, aqui fica claramente, é por isso que eu recomendei muito esse esboço. O esboço ajuda muito a entender o que estamos calculando. Então esse trecho aqui mostra o trecho que nós vamos estaquear agora, criar a tabela de locação dessa estaca a essa. Então começando nessa estaca, a gente vai seguir a mesma ideia. Eu vou começar na 27 mais 4,08, 28, 29, 30, 31. E eu vou então numerar isso até chegar na 59, 59 mais 6,55. Então eu tenho essa coluna de estaqueamento construída, conforme apresento aqui também. Olha, é uma tabela mais longa nesse caso. Olha só, o estaqueamento apresentado até a estaca final. E os comprimentos também eu vou usar a mesma ideia. Na transição, como eu disse, eu chamei de L, essas variações ao longo do comprimento. E no trecho circular eu vou chamar de C, essas variações ao longo do comprimento. Então se dá exatamente da mesma maneira. Inclusive aqui tem uma coincidência por conta do final das estacas. Ela começa na 27 mais 4,08 e a distância para 28, 15,92 metros também. Então eu começo de 20 em 20 metros e no final, né, entre a estaca 59 e a estaca 59 mais 6,55, eu tenho, então, somando aqui, distância mais 6,55, eu tenho 642,48, o que corresponde, e você pode verificar justamente, claro, ao desenvolvimento desse trecho circular, ao comprimento dele. Então essa distância, esse comprimento aqui, 642,48. Então é a minha proposta para essa aula, que você então entenda a construção das tabelas. O que eu mostrei aqui para a curva 1, eu vou precisar construir para a curva 2 e para a curva 3. Então cada curva terá duas tabelas dessa. Alguém poderia questionar a questão da curva de transição, porque são duas, né? São dois segmentos, dois ramos. Eu tenho um ramo aqui e um outro ramo aqui. Mas a gente vai utilizar a simetria das curvas para alocar esse ramo, então não precisaremos fazer uma outra tabela de locação para essa curva. Eu já fiz para essa e veremos. Isso será tratado já quando estivermos desenhando a curva, projetando essa curva. Então serão duas curvas, a transição e a circular. Então fique à vontade para desenvolver isso, tanto manualmente como utilizar o Excel. E se você impreterivelmente prefere utilizar o Excel e faz questão de utilizá-lo, você pode aguardar também pela próxima aula. Como eu disse, eu vou estar mostrando como poderemos utilizá-lo. Bem como também como faremos o cálculo desse preenchimento da curva circular. Calcular suas coordenadas utilizando a fórmula do comprimento do avesso. E você pode, claro, se você é um curioso e já não quer esperar tanto tempo assim, você pode já pensar e buscar, talvez, encontrar isso. Fique à vontade também para isso. Não se limite ao tema da aula. Você pode já tentar adiantar as coisas se você quiser, claro. Siga isso, o seu instinto. Então é isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.